Eu quero até aproveitar que eles tocaram no Focus. Vamos colocar aqui no nosso telão como são as previsões do Focus em relação à semana passada e aquele boletim Focus que foi divulgado aqui para a gente fazer uma homenagem ao Fábio Piperno e poder trazer esses dados. Então, em relação ao IPCA, por exemplo, o boletim Focus, para vocês acompanharem, há uma semana ele previa 4,9%, 90% da inflação. Agora ele já fala em 4,92%. Se a gente tiver uma comparação, aumento aqui de 1%. E aí, em 2024, ele falava em 3,87% e já foi para 3,88%, um aumento aqui também. Se a gente falar em referência ao PIB, ele previa há uma semana 2,31%, agora já subiu para 2,56%. Em 2024, ele está prevendo 1,33% do PIB, depois 1,32%. Isso há uma semana e esse número de hoje. Isso é para a gente comparar como é que varia a análise feita pelo Boletim Focus semana a semana. Se a gente levar em conta o câmbio, por exemplo, há uma semana ele previa 4,98, o que ficou igual à semana agora. Mas ele já traz uma previsão, inclusive, para o dólar em 2024, uma distância grande, mantendo também R$5. A Selic, ele manteve a previsão de 11,75% há 2 semanas, na semana anterior e nessa. E para o ano que vem, está mantendo uma previsão de 9%. Mas eu acho que os dados que mais chamam a atenção são esses aqui, De uma semana para outra, a previsão de inflação, índice de preços ao consumidor amplo e o número do PIB, que mostra uma alteração grande em relação à semana anterior para aquilo que ele vai analisando na semana atual. Fala, Fábio Piperno. O Focus, o Fakes, né? Então aumentou bastante. Focus ou Fakes? Bom, então vamos lá. Negacionista da ciência, isso daí, Piperno. Então, agora eu vou te dar a ciência. Isso ali é estatística do mercado. Então, ciência também, se negar. Quer dizer que o 0,8 que tinha de previsão para esse ano, isso era ciência. Não sei, mas é ciência da estatística. Se negar é negacionismo. Agora, ou seja, um mercado que fala sobre otimismo demais, viés de otimismo, está sendo pessimista demais, Piperno? Então vamos lá para a realidade. Esqueçam esse negócio de Focus, que isso é uma bobagem. Eu já falei para você desde o começo do ano que se você acredita nisso, você é um perfeito idiota. Bom, se o Brasil crescer 0,0 no terceiro trimestre e no quarto trimestre, o crescimento acumulado em 2023 por conta desses 2 trimestres vai ser de 3,02. É matemática isso. Não chega a isso. Porque você tem o arrasto estatístico, não chega a isso. Então, a 1,8, sim, eu vi o cálculo. Não, senão o Fox estaria a 3, Piperno. Mas aí que vem a história. Eles estão apostando em desaceleração para no segundo semestre. Muita gente no mercado continua escrevendo sobre isso. Qual era a mediana do mercado para o segundo trimestre, Alan? A mediana do mercado para o? Segundo trimestre. 0,3. Então, deu quanto? 0,9. Agradeça saber quem, né? Ou seja, deu 200% a mais do que o mercado imaginava. Então, se você quiser acreditar nessa turma, fique à vontade. Mas agora, eu queria trazer novamente o dado. Cola aqui pra gente o dado do IPCA para eu trazer uma questão interessante, já que é a vez do Gani comentar. Podem colocar de novo pra gente aqui aquela informação. Em relação à inflação, eles falam aqui há uma semana em 4,9% e hoje já tem uma previsão de aumento da inflação em 4,92%, dela chegar a esse número aqui. E eu queria entender de você, Alan Gani, por que a gente tem um aumento aí, né, de 1% em relação a uma semana comparada com a outra? Basicamente veio o IPCA 15 acima do esperado, né, principalmente puxado por itens bastante sensíveis à demanda, produtos industriais, então, por exemplo, um perfume, né, itens de higiene e serviços também, que é a preocupação lá do Campos Neto. Combustíveis. E, não, mesmo tirando o combustível do indicador, houve aumento de preço, mesmo quando você medida de núcleo. Então, mostra que teve uma questão muito ligada, teve combustível, mas mesmo quando você tira, né, com a medida de núcleo, há uma piora da inflação. Mas no teu ponto de vista, há chance de fato chegar a esse dado que o Boletim Focus acompanha? Porque o Piperno já repetiu diversas vezes aqui que quem acredita nesses números pode colar o adesivo de idiota. Mas como que funciona essa análise e até que ponto também ela pode talvez mostrar algo que seja real para quem nos acompanha? Tem às vezes que os modelos acertam, tem às vezes que os modelos erram. Eu acho que em relação à inflação eles costumam acertar mais do que a crescimento econômico. Perfeito. De fato, em relação lá no início
março do ano, as projeções de crescimento eram bem menores, assim como eram também em 2022. Tinha a instituição financeira falando que ia cair o PIB, o Brasil cresceu 2,90%. Agora, esse crescimento, Piperno, que a gente vai verificar esse ano, 2, 3, entre 2 e 3, enfim, mais 2,5 e 3 que seja, tem muito a ver com o legado deixado pelo governo anterior. Ô, Piperno, olha, inflação relativamente sob controle, graças à independência do Banco Central. Taxas de juros reduzindo agora. O desempenho sensacional do agro no primeiro tri. Isso tudo é governo anterior. Liberdade econômica que deu mais para os empresários empreenderem no governo anterior. Ajuste das contas públicas. Mas o governo PT não reconhece, assim como não reconheceu no seu primeiro mandato. Já falei, esse governo, o presidente Lula é um sortudo, ele devia abrir uma lotérica. É mesmo, Ele só vive da sorte. Vive do legado deixado, né?